Quando eu era criança, dentro da minha casa só tinha as referências mais balas: Lauryn Hill, Alcione, Elza Soares e Beyoncé. Crescer ouvindo elas me fez acreditar que eu sou a mais. E até sou, mas eu ainda ia descobrir que o mundo é que não acreditava muito nisso. É que eu tava na festa, eu acabei bebendo demais e aconteceu. Mas o problema não é você, sou eu. E mais uma vez eu não faço o perfil da empresa. Definitivamente, algumas oportunidades são limitadas por ser quem sou. Mas ainda há lugares em que eu ainda sou aceita mesmo não fazendo o perfil. Tipo a empresa que trabalho, que achou interessante ter alguém como eu. Acontece que agora os lugares precisaram se adequar à diversidade. E por isso que as pessoas como eu têm oportunidades dentro do mercado. Na verdade, a comunicação alternativa, apelo social e mais um conjunto de atos influenciaram, mas isso vai ser falado daqui a pouco. Prepara-se a Isa. Meu nome é Janaína Alves, sou Relações Públicas, formada aqui pela UFAL. Atualmente eu ocupo o cargo de Relações Públicas aqui na universidade e estou lotada na assessoria de comunicação. Trabalho na área de relacionamento com a imprensa, comunicação organizacional, comunicação institucional aqui da universidade e também atuo na área de redes sociais aqui da UFAL. Eu sou Rosa Correia, sou professora do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas e sou uma das coordenadoras do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas também da Universidade Federal de Alagoas. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da UFAL, o nosso NEABI, é um dos mais antigos. E por que é importante falar dele? Porque o NEABI ele nasce no bojo das atividades do movimento negro na década de 80. A década de 80 foi uma das décadas mais importantes na história do Brasil, para a nossa sociedade, porque é a década da reabertura política, da redemocratização, e com isso também a gente tem um movimento de vários grupos, principalmente minoritários, que se mobilizam para fazer uma grande mudança social, depois de ter passado algumas décadas pela ditadura e ter passado pela perda dos direitos sociais, direitos políticos, direitos civis. Como pessoa, essa percepção das nuances, dos estereótipos, de como isso influencia as relações da gente no dia a dia, isso se deu mais tardiamente. Até a minha própria compreensão de que eu sou uma mulher negra, essa percepção se deu mais tardiamente, quando eu já era mais velha. Então não foi um conhecimento que eu adquiri ainda na infância, Só já na fase adulta é que eu me reconheci como uma mulher negra e algumas coisas passaram a fazer sentido. Já como profissional da comunicação, e isso eu falo desses últimos 15 anos, eu já tenho uma outra vivência, uma outra percepção. Eu acredito que a minha experiência como profissional de relações públicas aqui na UFAL tenha contribuído, inclusive, para a minha percepção como mulher negra dentro dessa sociedade, que é tão estereotipada. Por que numa grande corporação não existem mulheres em cargos de chefia, Por que é que numa organização o número de pessoas negras é menor do que o de pessoas brancas, ou que os salários são diferentes em função da cor da pele ou do gênero? Por que determinados grupos minoritários não conseguem ascender dentro de organizações, como o caso de pessoas cis, trans, sexuais, não conseguem ascender em grandes empresas? Por que isso ocorre? A gente sabe que no Brasil, com os dados do Censo 2022, a gente tem uma população negra de quase 56%. No entanto, a gente não encontra tantas pessoas negras em cargos de liderança, em cargos que têm uma boa visibilidade, como nos espaços de comunicação,
das empresas de comunicação, principalmente nos espaços onde essas pessoas vão ter visibilidade, como os apresentadores, né? Apresentadores negros, né? Em telejornais, em programas, seja na mídia aberta ou não, seja na mídia alternativa, onde for, né? A gente encontra pouquíssimas pessoas. Mas isso não tem nada a ver com a formação, né? A gente, por exemplo, o nosso curso, né, de relações públicas, nos cursos de relações públicas e jornalismo da UFOL, a gente tem um contingente de pessoas negras considerável. Essa é a importância da gente falar de cotas, da gente falar sobre as questões das minorias e a importância de falar dos movimentos sociais, né, principalmente do movimento negro, o movimento gay, né, que durante a década de 80 e 90, né, andaram de mãos dadas, né, construindo uma nova sociedade, abrindo espaço, né, para as mudanças sociais, para a vinda de novas políticas públicas e permitindo, inclusive, que houvesse uma mudança na mídia. E aí, quando eu falo, por exemplo, de ter uma percepção do que é ser uma mulher preta, por exemplo, eu falo necessariamente do papel e da função dos veículos de comunicação como um todo, né? No nosso caso aqui do Brasil, de uma região como a nossa, mais empobrecida, a gente tem uma penetração muito grande da televisão e a gente sabe o poder desse veículo, né, durante muitos anos no nosso país, não só como veículo de informação, mas também como veículo de formação, né? Então, com a ajuda da comunicação alternativa, da comunicação comunitária e popular, né, que são vieses da comunicação que trabalham especificamente com movimentos sociais, são movimentos contra-hegemônicos, né, que são voltados especificamente para as necessidades e problemas de determinados grupos sociais ou de determinadas comunidades, né? Essa é uma comunicação que é totalmente diferenciada, né? É uma comunicação que se faz geralmente, né, no popular, né? É feita pelo povo para o povo. Quando a gente assiste uma novela, a maioria das pessoas, né, são brancas ainda. Ah, mas já tem um protagonista negro. Sim, a gente tem 1 ou 2 protagonistas negros, 1 ou 2, 3 novelas, mas diante da quantidade de programas, de novelas, né, que ainda são coordenados e que ainda são protagonizados por pessoas brancas, isso ainda é pouco, né? Por que é que numa novela que retrata o Nordeste, o elenco não tem nordestinos, por exemplo, né? Por que é que tem que ser uma pessoa, um homem cis, por exemplo, para interpretar, ou uma mulher cis, para interpretar um personagem trans, né? Ou por que é necessário maquiar determinados modelos para participar de uma campanha onde se quer pessoas com peles pretas, né? Morenas e pretas. Por que a gente não consegue se reconhecer nas nossas expressões culturais, mas principalmente nas expressões culturais que estão circulando na mídia? Por que a gente não consegue se ver reconhecido ou ser representado, né, nas produções que a gente tem na TV, né, principalmente na TV aberta? A gente começa a se questionar a partir do momento que a gente entende que nós temos esse potencial, nós temos essa diversidade, né? Os estereótipos, eles começam a cair. E a comunicação alternativa, mas principalmente a comunicação comunitária e popular, ela permite, né, que essas pessoas, né, tenham espaço para falar. Não é dar voz. Voz as pessoas têm. O que as pessoas não têm é espaço. O que as pessoas não têm é visibilidade e espaços de visibilidade, ou seja, espaços de fala, né? Dessa forma, elas podem também demonstrar como é grande o seu potencial e como as suas vivências, as suas existências, elas fazem parte dessa diversidade e dessa riqueza que é o Brasil. No qual a mudança de paradigma, essa quebra de estilo, né, onde a gente consegue ter uma inserção mais diversa na programação, seja no jornalismo, seja na publicidade, seja no próprio entretenimento, né, ele é mais recente. Por que a gente só consegue ouvir a nossa voz, a gente só consegue ouvir pessoas iguais a nós quando a gente se refere a veículos menores ou a veículos específicos, né? Como a mídia índia, a mídia ninja, né?
e tantas outras pequenas né, outros canais, né, de mídia, veículos de mídia que na verdade são mídias alternativas ou são mídias, né, populares e comunitárias.